Mas subjacente a essas respostas enganosas encontra-se a supermente, que as sabe falsas. Cumpre-lhe ficar ciente das falsas vozes e calá-las, exatamente como o sol desala o orvalho. Tempo virá em que você não mais temerá estacionar. Verificará que já chegou lá e que lá sempre esteve. Pode ficar certo que pratica a ação certa, quando, sinceramente, procura compreender os princípios cósmicos. Um fato fascinante do esoterismo. Ao entrarmos num mercado de verduras, poderemos comprar tanto quanto nos permitir o dinheiro que levarmos. Com $1 milhão, podemos levar o estoque inteiro. De idêntica maneira, poderemos comprar o mercado espiritual de acordo com o dinheiro que possuímos. Mas que dinheiro? Exatamente o oposto do mundo material. A moeda espiritual não é algo que se possua, mas, estranhamente, a que não se tem. Você precisa chegar, como repete o Novo Testamento, sem coisa alguma, absolutamente. E aí é que reside a beleza de toda a situação. Mas precisamos agora descobrir o significado do nada possuir. Significa o despojamento de opiniões intelectuais e ideias decoradas sobre a vida interior. Em outras palavras, deparamos aqui com uma das mais fascinantes de todas as ideias esotéricas: o nada é a riqueza. Mas saibam que conhecer as palavras não é a mesma coisa que viver-lhes o significado. Suponhamos que eu decore as instruções impressas de um estojo de primeiros socorros. Significa isto que os posso prestar? Não? O significado é compreendido, quando, inicialmente, reconheço que nada sei, experimento, pratico, e obtenho êxito. Conheço homens orgulhosos de sua inteligência, que, com ares importantes, anunciam que decoraram capítulos inteiros de um livro religioso. Mas isso não é inteligência. Esses mesmos indivíduos deixam-se ficar numa porta falando sem cessar durante meia hora, enquanto, vez por outra, dizem que precisam partir imediatamente. Não precisamos, portanto, fazer esforço para alcançar a espiritualidade. O esforço constitui um pesadíssimo fardo. A pessoa realmente espiritual é a que perdeu todo o desejo de ser outra pessoa que não ela mesma, sem rótulos e sem desculpas. É quem é e isto é tudo o que há para dizer a respeito. Tal homem é unificado, sem complicações, feliz. Na tentativa de encontrar-se, o homem pode absorver ideias religiosas ou filosóficas. Mas isto em si coisa alguma realiza. Na verdade, pode afastá-lo ainda mais de sua natureza real, e levá-lo a cair na armadilha de viver de quadros mentais fictícios, de que é um ser espiritual e autorizado. Lembra o ator que desempenha um papel durante tanto tempo que se identifica com ele, pensa que é o eu fictício. Pode-se reconhecer esse homem pela sensibilidade que demonstra ao lhe porem em dúvida a autoridade. Devemos concentrar-nos no desejo único de sermos uma pessoa real. Ter êxito nisso significa ter êxito na vida. Com este conselho respondi a numerosas perguntas, como as abaixo, mas como posso evitar a situação se caio sob uma avalanche de pensamentos miseráveis? Você pode e deve evitá-los. Não se venda. Você pode vencer. Uma pessoa muito chegada a mim é profundamente antagônica em assuntos espirituais. Como posso fazê-la escutar? O céu o ajuda a se tentar. Você precisa recordar-se de duas leis. A primeira, que a ninguém se pode dar o que ele não quer. A segunda, que cuidando do seu próprio desenvolvimento, você ficará a salvo do antagonismo de outrem. O que significam expressões como iluminação interior e progresso espiritual. Algo muito simples e realizável, mas pelo qual milhões vivem famintos. Não precisamos complicar a definição.
Significa o despojamento regular dos fardos do antinatural, do medo, da exaustão, e o acréscimo da alegria, tranquilidade e segurança. Aspectos principais do capítulo 06. 1. Não existe fracasso na realidade cósmica. 2. O verdadeiro êxito consiste em viver com o auxílio da supermente. 3. Introduza o despertar psíquico em sua experiência. 4. Com o despertar psíquico, desaparece a dor da derrota. 5. A não identificação com o condicionamento mundano produz extraordinários benefícios. 6. Não se importe nunca com o que os outros fazem, faça o que, segundo a verdade cósmica, for certo para você. 7. Procure o sucesso psíquico, pois somente ele tem autêntico e satisfatório valor. 8. Permita que sua vida interior flua sem interferência do ego. 9. Persista na busca do auxílio da supermente até obter serenidade em todas as situações. Capítulo 07. As maravilhas cósmicas do seu mundo interno. Não precisamos esforçar-nos para saber. Devemos simplesmente, conforme observa repetidamente Krishnamurti, perceber que, atualmente, não sabemos. A missão inteira de Sócrates não foi, saibam, dedicada a ensinar a sabedoria aos homens, mas em insistir com eles para que percebessem o que lhes faltava. Repetidamente, precisamos perceber a enorme diferença entre o conhecimento factual e a sabedoria intuitiva. Os fatos são úteis no mundo exterior, mas a sabedoria serve à eternidade. O taoísmo observa, a propósito, a verdadeira sabedoria difere de tal conhecimento. O mundo carece de homens que não temam transcender a si mesmos e que coloquem a sabedoria cósmica à frente dos caprichos pessoais. Um desses homens foi um pensador notável, Arthur Schopenhauer. Durante muitos anos, Schopenhauer vagueou pela Alemanha natal, sondando os segredos da vida em bibliotecas, universidades, e na própria existência. Travando contato com a literatura do Oriente, ficou atônito com a similaridade que nela encontrou com a religião e a psicologia do Ocidente. Ainda assim, a informação de segunda mão era insuficiente para o ousado Schopenhauer. Resolveu pôr de lado as ideias adotadas e pensar por si mesmo. Instalando-se tranquilamente em Frankfurt, mergulhou entusiasticamente no estudo dos mistérios do homem. Passaram-se os anos e Schopenhauer mudou. Tomou-se um novo homem. A supermente assumiu o comando. Da mesma forma que La Rochefoucauld, Erasmo e Nietzsche, Schopenhauer viu a natureza humana como ela realmente é, e não como idealistas auto-iludidos gostam de descrever-a. A intuição tomou-o por acaso pessimista. Em absoluto. Como todos os despertos, Schopenhauer sabia que, inicialmente, a humanidade precisava ver-se como é antes de procurar a cura. O iluminado autor pôs no papel seus achados com alentadora franqueza e clareza, como indicam as seleções seguintes de sua fina percepção: há uma coisa que, mais do que qualquer outra, desequilibra inteiramente o pensamento de que dependemos das pessoas. Isto produz, com absoluta certeza, uma maneira insolente e dominadora em relação a nós. A única maneira de adquirir superioridade no trato com os homens é anunciar que deles somos independentes. 2. Os amigos lhe dirão que são sinceros, os inimigos realmente são. Permita que a censura dos inimigos seja um amargo remédio, a ser usado como meio de autoconhecimento. 3. O eu é a fonte do melhor e do máximo que um homem pode ser ou alcançar. Quanto mais assim for, quanto mais o homem encontrar as fontes de prazer em si mesmo, mais feliz será. Isto porque todas as demais fontes de felicidade são, pela própria natureza, profundamente incertas. 4. Aquele que pode ver realmente, em meio da presunção geral, parece-se com um homem cujo relógio marca a hora certa quando todos os relógios na cidade onde vive estão desregulados. Somente ele a conhece.
a sua fonte de autêntica ajuda cósmica. Todo homem e mulher, sem exceção, sente que há algo além da rotina diária dos negócios e do lar. Talvez ele não saiba o que é nem tenha ideia do que fazer, mas, ainda assim, sabe. A obscura percepção da diferença entre esta voz promissora e o vazio presente conserva-o em desespero. Lembra-nos o homem que quer ir para casa mas esqueceu o caminho. Em todos os casos a frustração do homem pode ser atribuída a uma acomodação com sua natureza original. Ele deixa de obedecer a si mesmo. Quem não consegue obedecer a si mesmo é comandado. Tal é a natureza das coisas vivas. Nietzsche, você sabe o que é certo. No íntimo, bem profundo, sabe. A luta entre a verdadeira e a falsa sabedoria da sociedade é a responsável pela frustração. Recuse a acomodação com o que sabe que é certo, com o que é certo para você. Suponhamos que um homem receba um disco com música agradável numa face e grunhidos na outra. Tocando repetidamente o disco, não consegue compreender por que houve dissonância em vez de música. Toca a face errada, mas não o percebe. Da mesma maneira, temos música nas mãos neste exato momento, mas tocamos grunhidos. É possível que o homem se canse de todo esse ruído. Mas o que deve fazer? Bem, terá duas opções. Pode experimentar o disco até perceber o engano. Isto é o que podemos fazer quando nos cansamos da vida dissonante. Submetamos nossas ideias, da mesma forma que submetemos coisas no laboratório, ao teste de experiência. John Locke, a segunda opção pode ser pedir conselhos a outrem. Neste caso, vai realmente pagar por isso. Os demais, lisonjeados pelo pedido, darão uma resposta, sempre errada. Eles próprios jogam no lado errado. O que, por falar nisso, nos leva à questão: quem está qualificado a ajudar um homem a fazer o grande experimento? Claro, o homem que pessoalmente já ouviu a música. Eles existem e vocês conheceram alguns deles neste livro. Previ algumas das perguntas que me farão sobre o assunto da seguinte maneira: se existem os verdadeiros mestres, por que não os escutamos? Alguém, por acaso, escutou Cristo, Platão, ou Spinoza? Ou prestaram apenas culto hipócrita aos seus ensinamentos? Porque são, a miúde, tais homens objeto de escárnio. O ego eu escarnece sempre de todos aqueles que lhe ameaçam o falso poder. Lembre-se de que homem algum pode ver acima da própria cabeça. O verdadeiro mestre dispõe de conhecimentos esotéricos, mas, a menos que vocês lhes percebam a existência, não os obterão. Por isso mesmo, não darão valor ao verdadeiro mestre. Ao contrário, evitá-lo-ão. Se evito os verdadeiros, então devo ingenuamente seguir os falsos. Acho que é isto o que temos em mente quando falamos nos falsos profetas. Exatamente, é um engano mútuo. O falso profeta é como um traficante que vende um quadro de imitação de uma obra-prima rara, ao mesmo tempo que é pago em dinheiro falso. Em que estranha provação vivemos nós, os seres humanos. Mas desnecessariamente trágica. Quanto mais avançado o verdadeiro mestre, menos ele apelará às massas, que não querem as riquezas que oferece, mas ainda mais precioso será para os poucos que o ouvem. Seja um desses poucos. O caso da ave com a plumagem dourada. Na filosofia religiosa dos Vedas, há uma fascinante parábola reveladora da majestade do homem. Duas aves pousam na mesma árvore, uma num alto ramo e a outra num mais baixo. A ave do ramo superior permanece em tranquila e pacífica contemplação do que ocorre em volta. Refletindo-se a luz na plumagem dourada, repousa em majestoso esplendor. A inferior salta nervosamente de ramo em ramo, experimentando as frutas. Encontrando uma doce,
trina excitadamente, passando para uma amarga, cai em enojada depressão. Levantando de tempos em tempos os olhos, o pássaro inferior fica vagamente impressionado com a maneira magnífica como se comporta a mais alta. A ave nervosa anseia por ter a serenidade secreta da outra, mas logo esquece a ânsia quando uma nova fruta lhe atrai a atenção. E assim, para a frente e para trás, para cima e para baixo, pula ela, mudando cada poucos minutos das frutas doces para as amargas, transformando-se o júbilo em desapontamento e os sorrisos em lágrimas. Procurando apenas o doce, compreende decepcionada que este é sempre seguido pelo amargo. Não importa o que faça, o azedo se segue sempre. Olha esperançosamente para a tranquila ave, mas, compulsivamente, volta à nervosa busca. Chega a ocasião, porém, que bica uma fruta tão amarga que não pode mais suportar. Desencadeia-se a crise. Precisa escolher algo inteiramente diferente ou perderá a sanidade. Hesitantemente, salta para cima em direção da ave tranquila, aproximando-se cada vez mais. Em certo ponto da tímida aproximação ocorre um milagre. A ave inferior compreende que ela era a ave superior durante todo o tempo. Simplesmente não percebera. Em sua ilusão, pensava que havia duas aves diferentes, mas sabe agora que existe apenas uma, o seu eu unificado. Percebendo que os saltos nervosos eram dados em ilusão hipnótica, sabendo que ela mesma era a majestosa ave, transcende a agitação e a mágoa. Não mais procura a felicidade fora de si mesma, o seu verdadeiro eu é a felicidade em si. Esta história contém uma riqueza de joias esotéricas para seu uso pessoal, que são as seguintes: 1. Se não gostar da vida como ela é, mude a 2. Acima dos opostos da dor e felicidade humanas há a felicidade, acima da ansiedade e da paz há a paz, acima do mal e do bem há o bem. 3. Qualquer que seja seu atual problema, alguém foi curado dele e o mesmo lhe pode acontecer. 4. Que seja uma fonte de força e consolo o fato de nunca lhe faltar a ânsia de descobrir o caminho para o alto, de voltar ao seu eu original. 5. Você realiza grande progresso no momento em que compreende, vagamente embora, que existe realmente algo além de sua vida comum. A única maneira de sentir-se seguro. Deixe-me armar da seguinte maneira o palco nesta questão da segurança. Sinto-me inseguro. Não importa o que faço, a insegurança volta a atormentar-me. Por favor, esclareça este problema. A segurança não pode existir por causa de alguma coisa. Se tem uma causa, ela cedo ou tarde mudará, arrancando a plataforma de debaixo de seus pés. A segurança existe quando não a temos absolutamente, nenhum apego, coisa alguma a que agarrar-nos. P significa isto que andarei à deriva. Você sabe o que acontece ao usar a expressão à deriva. Você começa a temer o não apego e coloca-lhe um rótulo sobrecarregado de associações negativas. Não rotule o estado, em vez disso, deixe que ele se revele como realmente é. Isto se aplica à segurança que procuramos em ideias e ideais a respeito de nós mesmos. Aplicar-se e muito. Não procure em hipótese alguma a segurança classificando-se como este ou aquele tipo de pessoa. Isso não faz sentido. Mas eu quero saber quem sou. Com trabalho árduo este problema esclarecer-se-á por si mesmo. Não tema sentir-se inseguro. A insegurança, pacientemente suportada, conduz à certeza. Temos aqui um grande mistério. Quando nos sentimos inseguros e deixamos de exigir a certeza, quando não forçamos as coisas a ocorrerem da maneira que supomos que aliviarão a pressão sentida, sentimos-nos à vontade com a insegurança, temos segurança. Mas, neste instante, essa palavra se reveste de um significado inteiramente diferente. Agostinho, cujos escritos revelam numerosos segredos do universo,
fez uma observação clássica a esse respeito. Disse que, se algo havia certo, era o seu próprio incerto estado mental. Saber que não se sabe é a alvorada do saber. De que modo obter a sabedoria do não saber? Precisamos da coragem de indagar: o que me aconteceria se eu parasse de correr? Em seguida, descubra. Deixe de correr. Você verá algo. Que alívio! No Gulistan, ou Jardim das Rosas, um livro de sabedoria antiga da Pérsia, de autoria de Sadi, há a seguinte história: um derviche, que possuía pouco dos bens materiais do mundo, refletia consigo mesmo: como é mais fácil viver na simplicidade do que com obrigações para com os que poderiam enriquecer-me. Alguém, porém, lhe observou: por que continua assim? Há um rico homem na cidade que sente imenso prazer em ajudar pessoas merecedoras como você. Se ele lhe conhecer as necessidades, sem dúvida alguma as atenderá. Replicou o derviche: silêncio. Sou feliz como sou. É loucura suplicar algo a alguém. Você possui todo o mundo, mas a propriedade só é sua quando não se importa se a possui ou não. Caso se sinta compelido a possuir o mundo, ou a menor parte dele, o desejo constitui uma tentativa de sentir-se seguro na posse. Mas não há segurança nas posses, e sim apenas o oposto, a preocupação. Quando coisa alguma temos, possuímos tudo. Eis aqui a sua vida magnífica. Retiro do meu livro anterior, The Mystic Cosmic Power, O Poder Cósmico do Homem, a seguinte ilustração: a humanidade lembra um grande grupo de viajantes em busca de um novo local de residência. Tomam um trem que pode levá-los de um seco e desolado deserto para um altaneiro e imponente cume de montanha. O guia lhes assegura que, quanto mais alto subirem, maior a capacidade de verem e apreciarem o campo. Há paradas ao longo de toda a subida. O viajante pode descer e interromper a jornada, em qualquer ponto. Pode, com inteira liberdade, interromper a viagem ou continuar até o cume. Alguns chegam à primeira parada. Descobrem que estão em território desolado. Acomodam-se em secreto desespero. Outros prosseguem até mais uma ou duas estações e se despedem do trem. A localização é algo melhor, mas, ainda assim, instalam-se com uma vaga inquietação. Uns poucos, os persistentes, continuam. Em certa altura, no início da jornada, fazem uma fascinante descoberta: muito embora a viagem certamente apresente desafios, quanto mais alto sobem, mais fácil ela se toma. A paciência e a persistência concedem seguras recompensas. Entusiasmados, continuam. Ao fazê-lo, alcançam os picos da vida feliz e despreocupada. Com enorme alívio, descobrem que o cume não era apenas algo mencionado pelo guia, era real, estava lá e era deles. Considere o estudo que faz deste livro como uma jornada ascensional a novos níveis de agradável entendimento. Não interrompa a viagem abandonando o trem em níveis inferiores. Alguns investigadores o fazem ao encontrar fatos esotéricos que lhes contrariam as ideias habituais. Mas, se quer os caminhos que já lhe estão preparados, deixe que os fatos lhe ofereçam uma nova paisagem da vida. Podem ser surpreendentes no início, mas se transformam magicamente em uma magnífica vista. Eis aqui um fato surpreendente: a menos que internamente seguros, não poderemos, na realidade, apreciar o mundo exterior da natureza e das atividades sociais. Podemos apenas usá-los como distrações de nossa dor secreta. Mas quando somos unos conosco, somos unos com tudo o mais. Não existem choques entre o mundo interno e o externo. Nesta ocasião, as atividades diárias são agradáveis, fáceis, compensadoras. Agora, pode tomar esta ideia e perceber como ela se aplica a você de um modo muito pessoal.
pode mergulhar além das palavras e distinguir o fato. Se assim é, você está se transformando num artista psíquico. E é isto o que conduz a um nível novo. E isto, por seu lado, é o que liberta do que porventura o aflige. A magia da autoconsciência. A consciência pode fazer o seguinte: dissolver perigosas ilusões. Quebrar o feitiço do hipnotismo no psíquico, permitir-lhe ver as coisas como elas realmente são, destruir o doloroso falso eu, conceder felicidade duradoura. É preciso examinar bem esta ideia de consciência, pois ela constitui um robusto pilar da vida de alta classe. A definição é muito simples. Significa que nos pomos de lado e observamos o que nos acontece, dentro e fora. Somos tranquilos observadores de pensamentos, sentimentos, conversações, expressões faciais nossas e dos demais, de atitudes, crenças, da maneira como andamos e como reagimos quando surpresos. Bem, é essencial não supor que já somos autoconscientes. Todos pensam que são. A consciência, porém, é muito mais profunda do que pensamos e coisa alguma devemos supor sobre ela. Em vez disso, experimentaremos. Comece tomando-se consciente do mundo externo, a tarefa mais fácil. Observe uma pessoa tamborilando nervosamente com os dedos numa mesa ou gesticulando enquanto fala. Observe que ela está inconsciente desses movimentos. Agora, observe suas próprias ações físicas. Cedo ou tarde, descobrirá que estava inconsciente desses movimentos mecânicos. Trata-se de um belo começo. Agora, passe ao mecanismo interno. Observe como surgem sentimentos de irritação no momento em que alguém o critica. Observe a onda de depressão levantada pelas más notícias. Isto o familiariza consigo mesmo. Um dos benefícios da auto-observação honesta é a consciência de contradições internas. O homem que insiste em que é feliz descobre que se esteve iludindo. Habitualmente, deixamos de vê-las, pois ninguém vê o que não quer ver. Isto lembra a história do homem que disse: não tenho sempre razão, mas nunca estou em erro. O autoestudo derruba as paredes entre a realidade e a ilusão, tomando-nos unos. Não escolha uma grande dificuldade nos primeiros experimentos com a autoconsciência. Perceba que está desapontado ou aborrecido e pare exatamente aí. Não lute com essas pequenas raposas. Tranquilamente observe-as chegar, passar e desaparecer. Saibam que a consciência é como a luz. Quanto mais luz tivermos, melhor agiremos, da mesma forma que o jardineiro é mais capaz durante o dia do que à noite, pois vê o que faz. Lembrem-se de argumentos anteriores sobre o cinema mental. Este é um grande local para sair do auto-hipnotismo e tomarmos homens ou mulheres no comando de nossas vidas. Toda vez que observar um filme de horror passando pela mente, notar que repete pensamentos irritantes, afaste-os imediatamente. Recuse-se a ser arrastado pelo encantamento. Em seu lugar, tome-se consciente do local onde está, do que faz, como, por exemplo, quando desde um corredor. Todas as vezes que fazemos isto debilitamos o auto-hipnotismo e fortalecemos o autodomínio. Você pode escolher entre a vida e a vida. A magia da autoconsciência conduz à vida. Como tornar-se à prova de choque em qualquer situação poderia isto ser magia? Se não se importa em enfrentar a própria confusão, se não procura defender-se dela com teorias tomadas de empréstimo, é como se ela não existisse absolutamente. Isto é verdadeira magia. Em todas as ocasiões em que se sentir confuso sobre alguma coisa, tome, em primeiro lugar, consciência da confusão. Ao fazê-lo, você descarrega um poderoso choque dentro de si mesmo. É um choque porque solapa os hábitos fixos do pensamento condicionado, que, em altas vozes, insiste em descobrir uma rota de fuga.
A consciência é sadia porque não põe em movimento o poder e a clareza da supermente. Procure ver a diferença entre o mero melhoramento mental e o desenvolvimento da consciência cósmica. O primeiro é bom e legítimo, como quando se aprende uma profissão ou aguçamos nossa habilidade no xadrez. Não obstante, não pode penetrar no mundo psíquico e tomá-lo mais feliz, mais livre ou mais inteligente no sentido cósmico. Armazenar fatos na memória lembra fornecer informação a um computador mecânico. O computador pode apenas repetir o que lhe disseram e nada mais. A consciência, a percepção, porém, é sempre algo novo. Jamais é a repetição mecânica de informações decoradas. Não usamos a supermente como se fôssemos uma coisa e ela outra. Como os místicos proclamaram através das idades, o homem e a inteligência cósmica são unos. O nosso objetivo é ser uno conosco mesmos. O diálogo seguinte constitui uma ajuda construtiva. Fico com tanta frequência chocado ou desapontado com o que me acontece. O acontecimento em si não produz choque. O que causa choque é a expectativa de que algo diferente devia ter acontecido. Recusando exigir que os acontecimentos se conformem aos nossos desejos, tomamo-nos à prova de choques. A maneira como o Senhor simplifica as coisas constitui uma grande ajuda. Portanto, diga-me, em curtas palavras, o que ocasiona a dor mental. A dor surge quando a realidade nos desfaz o sonho, tal como o aborrecimento que sentimos quando estamos profundamente interessados num filme de televisão e o filme se interrompe. Às vezes, penso que já fui tão longe quanto posso. Nunca suponha que chegou ao fim de seus sucessos, da mesma maneira que não acreditaria que uma grande rodovia termina na pequena cidade por onde passa. A verdade sobre o amor cósmico. À semelhança de outras virtudes cósmicas, o amor tem uma falsa contrapartida humana. Nenhum artificialismo dói mais do que o falso amor, dado ou recebido. O verdadeiro amor é o estado natural do homem e do universo. O homem antinatural, em consequência, é incapaz de amar. Somente o consciente pode fazê-lo, pois o amor floresce apenas na ausência da hostilidade inconsciente. A fim de encontrar o verdadeiro amor, precisamos, voluntariamente, renunciar ao que gostamos de chamar de amor. O amor não é comércio de benefícios cósmicos mútuos, uma emoção sentimental, nem a imitação inconsciente dos que parecem amar. O sufismo diz a respeito: o amor deve ser aprendido na terra. É algo muito mais alto. O amor não é a adoção de uma atitude que o indivíduo pensa que precisa ou deve ter. Isto seria apenas uma atitude, e nada mais. O amor não precisa fazer coisa alguma por alguém. Se há senso de dever, não é amor, mas uma compulsão egoísta. O relacionamento começa entre duas pessoas quando recebem ou nutrem a esperança de receber recompensas mútuas. A ligação termina se a recompensa não é mais concedida ou se cada uma pensa que outra maior pode ser obtida a algures. Isto é relacionamento humano, e não amor. Se amamos realmente outra pessoa, não procuramos meramente aliviar-lhe o sofrimento com palavras ou atos de consolo. Em vez disso, deixamos que ela enfrente a crise, sem interferir na lição, mas ajudando-a a compreendê-la. Isto a miúde parece indiferença, mas é amor misturado com sabedoria. Aparentemente, Blaise Pascal comportou-se com dureza para com a irmã, Gilbert. Era piedade. Gostava dela demais para permitir que ela ficasse nocivamente presa a ele. Isto é típico dos que veem em profundidade, inclusive Cristo. Não dando importância às consequências que lhe advirão, suavemente afastam aqueles cujo crescimento exige autoconfiança. Vivemos na base da supermente quando podemos dizer não a uma pessoa fraca sem rejeitá-la. Dizemos não porque nossa honestidade o exige,
simplesmente não podemos aprovar-lhe o comportamento. Compreendendo que é má apenas porque dorme, dizemos-lhe não e a amamos simultaneamente. Isto requer autêntica coragem, sobretudo quando a pessoa nos é chegada. Pois isto é o mais difícil de tudo, fechar por amor a mão aberta. Nietzsche. O amor não insiste num objeto permanente para si. Reivindicá-lo indica insegurança, dependência, esperança de recompensas retribuídas e, talvez, culto inconsciente do herói. O amor coisa alguma tem a ver com isso. Coisa alguma em particular pede daquele sobre quem brilha. Simplesmente brilha. O amor simples é. Ao compreendermos isso, não mais procuramos alguém para amar ou para amar-nos. Amamos simplesmente e isto é tudo o que há a dizer a respeito. Um experimento fascinante com a percepção psíquica. Um estudante perguntou-me certa vez: acho difícil acreditar que eu viva num estado de hipnotismo psíquico, como diz o senhor. Acho-me uma pessoa perfeitamente consciente. Respondi-lhe da seguinte maneira: um experimento simples lhe provará dois fatos, que o hipnotismo é um fato no que interessa à humanidade, e que é possível sair desse estado. Na próxima ocasião em que estiver sozinho, tome-se alertamente consciente de si mesmo. Consciente do corpo, do ambiente, dos pensamentos e sentimentos. Ou, como disse Gurdjieff, lembre-se de si mesmo. Mais uma vez, fique consciente de tudo dentro e fora de você. E fará uma espantosa descoberta. Durante o intervalo entre os dois períodos de consciência, você ficou num estado de sono psíquico, você não sabia que existia. O intervalo passou sem que você ficasse consciente dele. O leitor pode experimentar agora mesmo. Pare a leitura e fique consciente de si mesmo da forma delineada no parágrafo anterior. Uma hora mais tarde, desperte para si mesmo. Faça isto até compreender. Coisa alguma o surpreenderá mais ou será mais benéfica. Um menestrel ambulante chegou certa noite ao castelo de um rei dinamarquês. Após divertir o monarca e a corte real, foi-lhe oferecido jantar e um quarto para a noite. Fazendo frio, o menestrel andou pelo castelo em busca de um segundo cobertor. Entrou por acaso no quarto do rei e, como estava vazio, passeou em torno, apreciando o calor e o luxo. Sentou-se na cama real. Em seguida, tomando-se mais ousado, deitou-se e caiu no sono. Minutos depois, entrou o rei. Encontrando-o assim, mandou expulsá-lo do castelo. O menestrel inclinou a cabeça e perguntou ao soberano: gostaria de ouvir algumas palavras de filosofia antes que eu me vá. Surpreso com a pergunta, o rei inclinou também a cabeça. Disse o menestrel: dormi apenas alguns minutos, o que me custou o conforto de seu castelo. Mas o senhor dorme há anos, o que lhe custa um conforto que o senhor sequer pode imaginar. Sabe que paga pelo seu sono. Voltarei à minha liberdade fora destas muralhas. Mas o senhor, a menos que acorde, permanecerá cativo de si mesmo. De que modo descobrir maravilhas cósmicas? Uma mente amedrontada inventa deuses que, espera, lhe aliviarão os terrors. Inventa deuses religiosos ou heróis humanos, deuses sob a forma de sucesso mundano e de realizações artísticas, mas tudo isso é vão. Tais artifícios não podem enganar o homem. Ele percebe o logro de adorar as projeções de sua própria mente apavorada. Mas ainda assim erige ídolos. É como se um homem que teme-se ladrões desenhasse uma grande figura de um policial e com ela mantivesse conversações imaginárias sobre a sua segurança. Arthur Schopenhauer colocou o dedo sobre o problema ao escrever: dificilmente uma pessoa em 10.000 tem a fortaleza mental de perguntar-se: isto é verdade? Mas há uma rota de fuga. Podemos tornar-nos conscientes de todas as nossas atividades intoleráveis.
podemos perceber que nos desviam do encontro do verdadeiro eu. Se descobrirmos que a estática mental é de nossa criação, esta mesma descoberta constitui um passo para o silêncio. Se o ruído vem do berrante mundo externo, podemos, gradualmente, deixar de escutar e nova força brota todas as vezes que nos tomamos silenciosamente conscientes de nós mesmos. Havendo silenciosa receptividade, todas as coisas são possíveis. A consciência crescente assemelha-se a olhar para o fundo de um escuro poço com uma série de lanternas, cada uma delas mais forte do que a última, até que, por fim, vemos até embaixo. Isto marca o início do fim da autodestruição inconsciente. Dando um exemplo, é extremamente nocivo ficar irritado sem saber que o estamos. Toda vez que a pessoa insiste em que não abriga um negativismo especial, talvez orgulho ou ressentimento, deve sempre acrescentar, isto é, não tenho nenhum que saiba. Isto a ajuda de duas maneiras, torna-a mais honesta e dá início ao desenrolar, na consciência, de seus aspectos ocultos. Desse ponto, pode elevar-se e libertar-se do domínio oculto que exercem sobre ela. Esta falsa mente, capaz de tanto sofrimento, é chamada por Vivekananda, o mestre de Vedanta, de a mente traidora. Constitui tarefa nossa compreender as falsas maneiras como este traidor age entre as nossas fileiras. Mas como podemos fazer isto? Através da compreensão cósmica, da seguinte maneira: o estudo de si mesmo e o autoconhecimento constituem as grandes chaves para os mundos cósmico e físico. Ao conhecer-se realmente, o homem conhece tudo aquilo de que precisa. Descobrimos por que estamos insatisfeitos e como mudar as coisas. Entendemos por que surgem as guerras e qual o único caminho para a paz. Os segredos do comportamento humano em todas as situações se desvendam para nós. Sabemos por que o amor falso parece a miúde cálido e consolador enquanto o autêntico dá a impressão de frio e distante. Percebemos por que fracassamos na vida e por que faltam-nos meios de corrigir-nos. Não tente ser feliz. Pessoas fazem isso a semana inteira e coisa alguma acontece. Em vez disso, esforce-se para conhecer-se. Isto é o que funciona. Lembre-se de que não precisa de tudo saber para progredir. Precisa apenas pôr-se na pista correta. Pela disposição de receber, no momento mesmo em que lê estas linhas, você se toma mais reto de um modo inteiramente novo. Pontos úteis para lembrar. 1. Fixe-se no objetivo de transcender ao eu mundano. 2. Sinta a sabedoria infalível da supermente. 3. Se não gosta da vida, você pode mudá-la para melhor. 4. Transforme os estudos da supermente em uma jornada agradável e satisfatória. 5. A autoconsciência da verdade cósmica conceder-lhe a permanente felicidade. 6. Pratique diária e honestamente a sincera autoobservação. 7. À medida que nasce a autointuição cósmica, desaparece a confusão dolorosa. 8. O verdadeiro amor na base da supermente é o estado natural do homem. 9. Com a autoiluminação psíquica são possíveis todas as boas coisas. Capítulo 08. Como transformar em prazer as relações humanas. Habitualmente, o homem deixa de progredir porque procura soluções inexistentes. Em parte alguma é isto mais evidente do que nas relações humanas. A mente humana lembra um duro pedaço de gelo descendo um rio e constantemente colidindo com outros blocos. Platão observou que os princípios corretos das relações humanas baseiam-se na ciência cósmica. Enquanto o homem insistir em suas regras rasteiras, pessoas colidirão. Tudo isto, porém, pode ser diferente. Podemos aprender a ciência cósmica. Podemos reagir correta ou incorretamente a contatos desagradáveis com outras pessoas.
Eis o caminho da supermente para o sucesso: afaste-se de si mesmo e observe as próprias reações. 2. Não resista a elas, condene-as ou procure mudá-las. Tranquilamente, observe-as virem e irem. Talvez você receba más notícias. Muito bem. Observe como pensamentos e sentimentos dolorosos fecham-no num círculo de ferro. Isto é tudo o que precisa fazer, simplesmente observar, tomar-se consciente. Não os chame de pensamentos próprios, porque não são. São intrusos que procuram entrar à força. Mas não têm o mínimo poder. Dê esses 2 passos em todas as ocasiões em que ocorrer algo desagradável. Com o tempo, uma espantosa mudança lhe ocorrerá no íntimo. Você verá as coisas de um novo ângulo. Os fatos exteriores perderão a capacidade de magoar, de amedrontar, de confundir. Você compreenderá que as coisas desagradáveis não devem ser combatidas, mas apenas compreendidas. Como assumir o comando? Coisa alguma cria forças mais rapidamente do que a prática simples de assumir plena responsabilidade por nossas reações a tudo aquilo que acontecer. Isto inclui as reações às novas ideias encontradas neste livro. O que pode você comandar? Você comanda tudo aquilo que se encontra abaixo do seu próprio nível psíquico. Se você está acima da crueldade, não poderá ser comandado pela crueldade de outrem. Se o seu nível é mais alto do que o da histeria, ficará imune à histeria de massa da humanidade, que se expressa em luta e logros. Mas o que o comanda? Comanda tudo aquilo que se situa acima do seu nível psíquico. Este é o motivo por que um homem colocado num baixo nível da compreensão esotérica tem problemas consigo mesmo e com os demais. Os vários conflitos estão acima dele, além da capacidade de lidar com eles, como nuvens de tempestade. Caso se sinta comandado por pessoas e fatos, ponha-se à vontade. Lembre-se de um único aspecto sempre sujeito ao seu controle, a sua própria mente esclarecida. A sua mente pode controlar todas as coisas em virtude de seu supremo poder de reagir corretamente a tudo. No mundo externo, talvez pareça que pessoas o comandam, como quando lhe cobram impostos injustos, mas ninguém pode controlar-lhe a noção mental a eventos exteriores. Coisa alguma no mundo externo pode tocar o homem que vive plenamente no interno. A situação transforma-se naquilo em que a mente a classifica. Mas o que acontece se a mente condicionada se recusa a chamá-la de boa ou má? O que acontece, neste caso? Bem, uma espécie de milagre. Transforma-se, simplesmente, num evento neutro sem o poder de prejudicar ou excitar temporariamente, seguido da inevitável caída na depressão. Assumimos autêntico comando quando elevamos nosso nível de ser através de maior intuição, recebendo calorosamente os fatos esotéricos e, especialmente, extinguindo o falso senso de identidade. Aumente diariamente seu estoque de observações relendo os princípios deste livro. Antes de realizar uma tarefa, precisamos conhecer-lhe a natureza. Aprenda o que deve fazer. As informações podem transformar-se em vitória. Como evitar erros com as pessoas? As pessoas não são o que parecem. Há enorme diferença entre seus estados exteriores e interiores, como há entre os lados externo e interno de uma casa. Ao encontrar pela primeira vez uma pessoa, pode ficar absolutamente certo de que ela é totalmente diferente do que você pensa. O erro reside em nossas falsas suposições. Por exemplo, supomos que certa pessoa é do tipo calmo. Cometemos 2 erros. Em primeiro lugar, não vemos a agitação emocional que ela suprime em público. Em segundo, no momento de nossa observação não havia crise especial para despertar e revelar o pânico em que ela vive.
A calma superficial explodirá cedo ou tarde, como tantos noivos e noivas descobrem tarde demais. Nossa tarefa consiste em ver as pessoas como são e não como queremos ou necessitamos vê-las. Neste caso, não cometemos erros. De que modo podemos fazer isso? Desde que as pessoas são invisíveis, psicologicamente falando, de que modo podemos vê-las como são realmente? Isto pode ser realizado conhecendo-nos. Ao estudar francamente os nossos motivos, entendemos os motivos dos demais. Compreendendo nossos desejos e ações, entendemos por que eles agem como agem. O autoconhecimento é a chave que abre a porta da intuição para a compreensão dos demais. Talvez, num momento de intensa honestidade consigo mesmo, o homem descubra em si um motivo egoísta disfarçado em generosidade. Não somente tornasse ele mais sadio e feliz, mas não pode ser mais enganado pelos que usam o mesmo disfarce. O sistema funciona de duas maneiras. Compreendemos os demais quando nos compreendemos. Ganhando intuição sobre os nossos atos, o comportamento dos outros torna-se claro. É muito útil o que lhe possa acontecer nas relações sociais, contanto que deixe que o fato lance luz sobre você, para seu próprio conhecimento. Os encontros humanos constituem desafios benéficos às nossas ideias fixas. Os melhores desafios são os que nos revelam menos nobres do que supunhamos, pois o despedaçar de ideais imaginários implica também o despedaçar de grilhões invisíveis. Da mesma maneira que nos tomamos familiarizados com nossa natureza através da autoobservação, podemos informar-nos dos demais observando como agem na vida diária. Mas não devemos fazê-lo por mera curiosidade, nem de um ponto de vista crítico, porque o que queremos são fatos sobre a natureza humana. Observe, por exemplo, como age o homem acusado de alguma coisa. Seja a acusação verdadeira ou não, note se ela desperta irritação, indignação, ou acusação recíproca. O homem destituído de ego, o homem que pensa com a supermente, coisa alguma tem a defender e, consequentemente, não pode ser perturbado. O homem inferior, com um golfo a separá-lo da supermente, ri de ofensiva e defensivamente. Arthur Schopenhauer fornece outro teste. O homem mostra seu caráter exatamente pela maneira como lida com as coisas banais, pois nessa ocasião mantém baixa a guarda. Isto oferece boa oportunidade de observarmos o egoísmo ilimitado da natureza humana e sua total falta de consideração para com os demais, e se esses defeitos revelam-se nas pequenas coisas, ou meramente no comportamento geral, descobriremos que são também subjacentes aos atos em questões de maior importância, embora ela possa disfarçar esse fato. Não confie nele além de sua porta. Seja independente dos demais. Mediante permanente autoobservação podemos perceber a diferença entre viver na base das sutis exigências da sociedade e de nosso próprio núcleo. O menor incômodo que sentimos tenta mostrar-nos a diferença. Não peça coisa alguma. Não ande atrás de ninguém. Recuse-se a comerciar consigo mesmo. Permaneça onde está. Não seja igual ao homem que se senta na sala de visitas e pensa: preciso correr para casa. Você está em casa neste exato momento, no exato lugar onde está, seja na fábrica, seja no campo. Você está consigo mesmo. E isto é tudo, se o compreender, de que necessita. Devemos ser capazes de aceitar ou abandonar as pessoas antes de poder aceitá-las beneficamente. A necessidade compulsiva de sociedade com outras pessoas indica falta de autoconfiança, o que significa colocar-nos à mercê dos demais a fim de conseguir aquilo que supomos que necessitamos. E se jamais encontrarmos um homem que, de alguma forma sutil, não procure tirar proveito desta fraqueza humana, ele será um em 1.000.000. Não trate nunca com o neurótico ou o desagradável nos termos que vivem.
Trate-o nos seus termos ou não, absolutamente. Isto significa que você rompe a relação no que interessa ao mundo interno, mesmo que ela continue no externo. Nunca sacrifique sua honestidade íntima a pessoa alguma, em qualquer ocasião, em qualquer parte. Note as seguintes verdades nestas respostas a algumas perguntas. P. Por que me sinto tão pouco à vontade na presença das pessoas? R. Porque você se comporta com a intenção de agradá-las, e não agradar a si mesmo. O agradar aos demais baseia-se na ansiedade. Tenta agradar a elas porque quer certos benefícios, mas teme não consegui-los. Quais as coisas que as pessoas querem? P.O. A lista é interminável. Dinheiro, sexo, amizade, aprovação, louvor, aceitação, segurança. Mas será errado querer tais coisas. R. É errado renunciar a si mesmo para consegui-las. Tal auto-sacrifícios nutre o desgosto consigo mesmo, produzindo sofrimento e ansiedade. Tente compreender a agonia de viver sob a dominação psíquica de outrem. Note a ansiedade ao esperar pela aprovação, por uma carta ou pelo aparecimento de outra pessoa. Você não quer viver assim. Há algo inteiramente diferente. François Fenelon mostrou intuição da situação humana ao dizer: o que não temos de sofrer para conservar o respeito de indivíduos de quem não gostamos. É preciso compreender que muitas de suas amizades não são verdadeiras, absolutamente. É preciso entender que você está trocando seu tesouro íntimo por brinquedos frágeis. Compreendendo isso, você não mais dará aos demais o que astuciosamente eles lhe exigem. E eles o abandonarão. Sempre o fazem. Tendo drenado de você tudo o que podiam conseguir, partem. A sua missão é suportar bravamente o abalo temporário criado pela solidão. Seja paciente e não se queixe. Você fez o certo e o necessário. Ao abandonar a muleta, todos se sentem inseguros pela primeira vez. Mas tudo correrá bem. Permaneça tranquilamente na solidão até que ela lhe conte o segredo supremo. E contará. Porque falham as amizades. Nenhum ser humano tem poder algum de fazer algo a favor ou contra você. Se puder entender a significação disto, suas relações com o cônjuge, o amigo, o estranho passarão por uma brilhante transformação. Você nunca procurará influenciar pessoa alguma, nunca se preocupará em saber se gostam de você ou não, e viverá em paz com o mundo, mesmo que o mundo não esteja em paz com você. Mas isto deve ser entendido com a mente espiritual, a supermente, e não com a lógica humana ou o raciocínio condicionado. Preferimos acreditar na capacidade dos demais de ajudar-nos porque deles desejamos coisas. Mas isto provoca atrito, pois tem desejos contrários aos nossos. O desejo de obter favores de outra pessoa cria a insistência consciente de que o outro deve e precisa comportar-se da maneira como desejamos. Quando não o faz, sentimos-nos logrados, ressentidos. Pensamos erroneamente que o que provocou a ferida foi o egoísmo alheio, quando, de fato, teve origem em nosso desejo desarrazoado. Renunciando a tais desejos, as decepções dolorosas tornam-se impossíveis. Qualquer que seja a relação humana, não forme uma ligação psicológica com a outra pessoa. Deixe que ela venha e vá livremente como quiser. Não tente prendê-la a si. Mesmo que a prenda fisicamente, o seu coração estará longe, o que dolorosamente você sentirá. Vivendo inspirado pela supermente, a continuação ou término da amizade não depende de você, mas dela. Isto significa liberdade para você. Permaneça psicologicamente desligado dos demais. E isto significa todas as pessoas. Não, isto não é fria indiferença, é algo extremamente cálido, é amor autêntico. Se o fizer, tudo mudará.
Muda porque você não faz reivindicações conscientes ou inconscientes a alguém. Estranhamente, você comanda uma relação porque não a comanda absolutamente. O motivo por que tantos casamentos e amizades se desfazem é que cada lado procura receber o que o outro não pode dar. Duas pessoas se conhecem. Ficam excitadas com a novidade e o inesperado. Passada a excitação, como passa sempre, vê-se o vazio. Instala-se o desespero e recomeça-se a busca, em outra direção. E assim gira interminavelmente o círculo vicioso. Aquele que busca não consegue perceber a inutilidade de procurar em outrem o que deve descobrir em si mesmo. Mesmo que a pessoa triste e solitária conhecesse alguém inspirado por alto amor, não poderia reconhecê-lo nem apreciá-lo. Reconhecemos o verdadeiro amor em outrem apenas quando, pelo menos, temos um sabor dele em nós. É completa loucura chamar de amor a relação baseada no desejo. Gostamos de fazer um zero porque parece romântico, mas o amor nada tem a ver com isso. O amor autêntico é coisa inteiramente diferente. Somente o homem despertado pode amar o que realmente queremos. É absolutamente impossível sermos perturbados por algo que não queremos ou não nos interessa. Este é o motivo por que frisamos a necessidade de libertar-se o homem do desejo desrazoado. A compreensão do desejo aboliu o que os místicos orientais chamam de tanha, isto é, a ânsia dolorosa. Suponhamos que lhe deram a opção de duas poções de tranquilidade. Uma delas o manteria tranquilo apenas quando os fatos ocorressem da maneira como você desejasse. A segunda o conservaria perfeitamente feliz, não importando o que acontecesse. Qual delas escolheria? A segunda, naturalmente. Apesar disso, neste exato momento, milhões de pessoas infelizes, em bilhões de situações, escolheram a primeira. Mas por que escolheram a própria poção que os toma infelizes? Por favor, leiam isto cuidadosamente. Porque têm ideias falsas sobre o que as fará felizes. Se insistimos em que a felicidade nasce da existência de dezenas de amigos, isto é uma ideia falsa, e que produz dor. Se acreditamos que a vida será fácil se nos apoiamos num cônjuge ou na sociedade, estamos a caminho de um choque. Ou, usando outras palavras, erroneamente pensamos que a felicidade é consequência de obter o que se quer. O que realmente ocorre é uma excitação, uma satisfação do ego, ou sensação de poder, nenhuma das quais é felicidade. Observou Tolstói que, quando a falsa felicidade alcança um certo pico, ela se transforma em sofrimento. Isto explica a súbita queda no desespero de pessoas que finalmente conseguiram sucesso mundano. O que esperavam fosse uma sólida montanha transformou-se numa nuvem em dissolução. Quero lhes apresentar uma única ideia para reflexão constante. É seu trabalho de compreender-lhe todo o significado. Homem algum está realmente interessado em conseguir aquilo por que anseia. Ele está, na verdade, interessado em viver em paz consigo, mas isto ele desconhece. Este é o motivo por que nossos desejos e ambições mudam quando aprendemos a pensar com a supermente. O que costumávamos considerar valioso, torna-se desprezível. O que antes considerávamos tolo, adquire precioso valor. A coisa mais útil que podemos fazer por nós mesmos é sermos reais. Ser real é ser tudo. A destruição da falsidade começa ao ser identificado. Eis aqui uma maneira de começar a ser uma pessoa real: observe seus estados íntimos quando estiver em companhia de outras pessoas. Sente-se constrangido, tímido, ou compelido a falar. Em seguida, observe-se quando a sós. Fica mais à vontade intimamente. Sem dúvida verificará que este é o caso. Eis aqui o que fazer. Procure ficar tão relaxado na presença de estranhos como quando está a sós.
Recuse-se a admitir que a simples presença dos demais o ponha nervoso. Gradualmente, tenha a certeza, você banirá a conduta compulsiva na presença de estranhos e permanecerá relaxado. Não há barreiras à realização do seu verdadeiro eu, a suposta barreira constitui apenas uma errônea miragem de pensamentos. Reexamine a situação social discutida no parágrafo anterior. Não existe realmente coisa tal como situação tensa ou constrangedora na presença de outras pessoas. O que o incomoda é a conduta e as explicações que, erroneamente, pensa que lhes deve. Você coisa alguma deve, salvo ser real, e eles, tampouco, devem-lhe outra coisa. Não espere coisa alguma de pessoa alguma. Elas não possuem coisa alguma de valor para você. Somente você, e ninguém mais, pode dar a si mesmo algo de valor. Ninguém pode magoá-lo. Reflita no seguinte diálogo e aprenda a resistir a todos os tipos de ataque desfechados contra você. P. Por que sofro tanta pressão? R. Porque, erroneamente, você dá aos outros esse poder. P. Se assim é, não estou consciente desse fato. De que modo o faço? R. Erroneamente atribuindo-lhes poder. Porque não está ainda reunido com o seu verdadeiro eu, onde reside o verdadeiro poder, você falsamente supõe que existe poder em dinheiro, pessoas, excitações, etc. Se tais coisas pudessem dar-lhe satisfação duradoura na vida, por que não o fizeram? P. Compreendo o que o senhor está querendo dizer. Ando buscando a vida inteira, mas as coisas são exatamente as mesmas, talvez mesmo piores. Mas, voltando à pergunta: como posso evitar ser magoado? R. Intimamente, recuse-se a permitir que a palavra ou ato prejudiciais atinjam sua parte negativa. Essa atitude toma impossíveis os sentimentos de dor. Se você se recusa a abrir a porta de sua casa a estranhos indesejáveis, de que modo podem eles entrar? Compreenda que, inconscientemente, você está consentindo em ser magoado pelos demais. Lembre-se de que coisa alguma que alguém diga ou faça pode ferir a sua parte essencial. Podem ferir o falso eu, mas você está, gradualmente, aprendendo a extinguir o eu imaginário e viver na base de sua natureza original. P. Então, é vivendo na base do nosso verdadeiro eu que nos libertamos das mágoas. R. O feixe do farol é, por acaso, afetado pelo vento uivante e pela chuva. Permanece absolutamente firme e indiferente à tormenta. O seu verdadeiro eu é exatamente igual. Coisa alguma poderá jamais magoá-lo tão logo você esteja conscientemente certo de que assim é. P. Eu queria realmente compreender tudo isto. R. Faça-o e você se tomará tão diferente que não mais reconhecerá o antigo eu. As relações sociais mudam quando aprendemos a pensar com a supermente. Mudam porque nós mudamos. É um processo natural que se desenrola por si mesmo. Velhos amigos saem e novos entram. Você não mais procurará pessoas na esperança de com elas obter realização. Você não sentirá mais interesse por conversas vazias e atividades artificiais. Mais e mais você compreenderá que não pode ter certas relações. Estas coisas acontecem porque você atinge um nível mais alto de evolução psíquica. Neste nível, não interessa mais a você jogar no porão. Num ponto avançado do autodesenvolvimento, você fará a curiosa descoberta de que suas relações com outras pessoas dependem inteiramente delas, e não de você. Numerosas pessoas entrarão ou sairão de sua vida segundo os desejos delas, e não os seus. 7 normas para o sucesso com as pessoas. O mestre místico indiano Sri Ramakrishna dá o seguinte exemplo: um grande tronco está imerso e oculto sob as águas do rio Ganges. Uma corrente submersa liga uma das suas extremidades à margem do rio. Se você quer alcançar o tronco, de que modo deve agir? Bem,
você não pode ver a corrente, mas pode mergulhar na água e segui-la. Elo por elo, você se arrasta até o tronco. Um dos elos da harmonia interior é a experiência diária com homens e mulheres. Os princípios contidos neste capítulo não constituem simplesmente ajudas à harmonia social e doméstica. A atitude agradável reflete apenas a expressão natural de uma causa mais profunda, a da harmonia íntima. É muito fácil esquecer que quem somos determina o que experimentamos. Por isso mesmo, qualquer ensinamento ou sistema que não coloque como tema central a transformação íntima é inútil. Oferecem somente conversas sobre paz, mas nunca a paz real. É, naturalmente, o indivíduo que não fizer da transformação íntima a sua principal finalidade está atirando fora do alvo. Com isso em mente, vamos seguir alguns elos de autoconhecimento conducentes à harmonia humana, em todas as ocasiões em que se sentir perturbado pela recordação de um incidente passado, pergunte-se, mas o que isto tem a ver comigo agora? 2. Pode-se conquistar uma pessoa da maneira correta apenas quando não nos importa se a conquistamos ou não. 3. Não permita que o comportamento dos demais diga-lhe como comportar-se em direção a eles. Não reaja à depressão com a depressão nem à aspereza com a aspereza. Comporte-se segundo a orientação do seu verdadeiro eu. 4. Tudo aquilo que, subconscientemente desejamos aos demais, desejamos também a nós mesmos. Os desejos são bumerangues psíquicos, recebemos de volta aquilo que enviamos. Devemos certificar-nos de que desejamos apenas o bem aos demais e a nós mesmos. 5. A pessoa incapaz de pensar além dos próprios desejos falsos bloqueará inconscientemente a realização de suas verdadeiras necessidades. 6. Nunca espere coisa alguma. Não viva nunca na excitação de esperadas reuniões sociais. Não, isto não lhe tirará o verdadeiro prazer de viver. Vivendo plenamente agora, viverá com o único prazer autêntico. 7. Vivendo com a supermente, você se descobrirá em menos situações incômodas e indesejáveis. E descobrirá que se encontra mais e mais onde quer realmente estar. Como ter êxito com pessoas difíceis. É útil compreender que pessoas hostis atacarão tudo ou todos, especialmente se neles identificarem fraquezas. Lançam loucamente suas flechas e se uma delas cair sobre você, isto é meramente acidental. Você não é um alvo especial. A hostilidade precisa de tantos alvos quantos possíveis. Mas você não precisa continuar a ser alvo. Reaja à hostilidade, não com agressividade, mas com a certeza de sua segurança total diante das tentativas de ataque. O indivíduo hostil é um fraco que baixa o arco e as flechas tão logo vê que você não pode ser usado para satisfazer-lhe as necessidades neuróticas. Quanto mais você se rende às exigências da pessoa difícil, mais lhe reforça o egoísmo. E quanto mais contribui, mais terrível a toma. Não apenas isso, mas aumentam as exigências feitas. Você pensa realmente que a pessoa fraca sente-se grata pela caridade? Não seja ingênuo. O ego no homem é incapaz de gratidão, irritadamente, exige sempre mais. É inútil e imoral atender às exigências dos fracos, pois, ao fazê-lo, contribuímos para destruí-los. Diversas sutis nuances de argumentos vieram à tona na seguinte conversação: "Peu senhor tem razão. Porque as pessoas são tão ingratas? Fazemos algumas coisas por elas e elas sempre querem mais. Mostram-se ingratas por dádivas humanas porque elas não são o que realmente querem. Estas dádivas despertam uma excitação temporária que logo passa, criando a exigência de mais excitações vazias. Somente as dádivas cósmicas, como o autêntico conhecimento, podem despertar gratidão. De que modo posso lidar com as emoções desagradáveis provocadas pelos demais? Compreendendo-as.
Se alguém se enfurece, entenda isso como uma explosão do falso eu dessa pessoa. O homem furioso desempenha um papel falso, sem relação com a realidade. Tenha doente a ideia de que a vida deve conformar-se aos seus desejos. Compreenda o homem furioso, mas jamais o lisonjeie, pois isso apenas o tomará pior. Sinto com muita frequência, que a vida não me pertence absolutamente, mas a forças ocultas. Reivindique você mesmo. Sua vida, de fato, lhe pertence, e não aos hábitos adquiridos, exigências da sociedade, ou a um persistente senso de pressa. Não compreendo. Eu gosto muito de certo homem, mas, apesar disso, ele, às vezes, é muito cruel. Você pode gostar muito do seu cachorrinho, mas ele ainda o morderá se estiver doente. Comporte-se como você realmente é, mesmo que isso termine uma amizade. Nunca abale seus sentimentos num esforço para influenciar, dominar, ou conquistar alguém. Se somos irreais, assim serão nossas recompensas. Ou, em outras palavras, nunca se comporte da maneira que pensa que os demais querem que você se comporte, mas da maneira como deve. Coisa alguma que você, realmente, precisa fazer ou ter exige que se dê à pessoa ou ao costume. A aventura do verdadeiro viajante. Um navio chamado Vida partiu para seu destino, um local chamado Porto. Conduzia o sortimento habitual de passageiros encontrados nas viagens oceânicas. Entrando numa violenta tempestade, o navio perdeu o leme. Os passageiros correram em pânico pelo tombadilho, gritando por socorro. Os oficiais, orgulhosos dos seus postos, procuraram acalmá-los com a afirmativa de que coisa alguma havia de realmente errado. Simplesmente confiem em nós, repetiam, e tudo correrá bem. Mas havia a bordo um verdadeiro viajante que ficou em dúvida a respeito de tudo aquilo. A situação não era boa, e ele sabia. Ao perguntar aos oficiais por que o leme não estava sendo consertado, recebeu respostas evasivas. Perguntando insistentemente se eles sabiam, de fato, fazer reparos, secamente responderam que não devia pôr-lhes em dúvida as palavras. E assim o verdadeiro viajante passou horas no corrimão do tombadilho olhando o mar ao longe à procura de terra. Entre mentes, os oficiais organizaram sessões de aconselhamento para os confusos passageiros. Elegantemente vestidos em seus uniformes bem passados, de botões dourados, disseram sorridentemente: a viagem sem leme é coisa natural. Não se preocupem, acreditem que estão em boas mãos. Nós cuidamos de vocês. Quanto ao porto de que falam, chegarão a ele se nos obedecerem. Se tiverem dúvidas a respeito de alguma coisa, simplesmente venham procurar-nos. Não permitam que as dúvidas estraguem as coisas. Divirtam-se, tomem parte nas atividades recreativas de bordo, mantenham-se ocupados. De tempos em tempos, o verdadeiro viajante tentava convencer os demais e ajudá-lo na vigia. Ouvindo falar nesses conselhos, os oficiais ficaram irritados. No luxo privado de seus camarotes, os sorrisos habituais desaparecerão, substituídos por uma sombria fúria. Mas reapareciam quando voltavam ao tombadilho para alertar os passageiros contra o verdadeiro viajante. Cuidado com aquele homem. É um tipo estranho. Permaneçam leais aos seus oficiais, que cuidam tanto de vocês. Nós nos preocupamos tanto que não queremos sobrecarregá-los com o trabalho de pensar. Ofuscados pelos brilhantes botões dourados das fardas, os passageiros inclinaram unanimemente a cabeça. Certo dia, enquanto vasculhava o mar, o verdadeiro viajante avistou terra. Chamou os demais, na ocasião sentados no tombadilho numa sessão de aconselhamento. Eles continuaram rigidamente sentados, como se estivessem em transe hipnótico,
com as faces refletindo a luz ofuscante dos botões dourados dos uniformes dos oficiais. Sabendo que não podiam ouvi-lo, o verdadeiro viajante deu-lhes as costas. Saltando pela murada, nadou para a terra firme. Para que suas relações humanas sejam agradáveis, uma supermente sabe como agir em seu benefício em todas as situações. 2. Eleve seu nível de percepção cósmica e a harmonia se seguirá. 3. Compreenda que as pessoas não são absolutamente o que parecem. 4. No dia em que se conhecer, você compreenderá os demais. 5. Utilize os contatos humanos como meios de desenvolvimento psíquico. 6. Na vida dirigida pela supermente, nem pessoas nem grupos o dominam. 7. Pense com a infalível supermente, e não com raciocínio humano, para ter vida plena. 8. Ser real na verdade cósmica é ser tudo o que se pode desejar. 9. Nenhum indivíduo ou fato tem o poder de prejudicá-lo. Capítulo 09. Como solucionar prontamente problemas com o auxílio da supermente. Se as tentativas habituais de solucionar problemas diários malograrão, não se sinta desanimado por isso. Você não nasceu para perder. Precisa apenas entender que a solução jaz numa direção inteiramente nova. Esta estimulante direção raramente é tomada pela maioria das pessoas e é por isso que, em sua quase totalidade, vivem desnorteadas. Existem soluções para os problemas da vida. Que ninguém tenha dúvida a esse respeito. A única questão cifra-se no seguinte: queremos-las de preferência ao que hoje aceitamos. Nesta altura precisamos reexaminar o princípio fundamental deste livro: o homem vive num tipo especial de sono psíquico, do qual nem desconfia. Mas ele pode e deve despertar. Nessa ocasião, saberá quais as soluções. O conde Leon Tolstói descreveu-se quando sob o sono psíquico da seguinte maneira: encontrava-se um homem num barco no meio de uma corrente. Via a terra distante, mas, como lhe era desconhecida, hesitava. Não sabendo o que fazer, olhou em volta para os outros barcos. Diziam a corrente. Supondo que eles sabiam o que faziam, pôs de lado os reimos e deixou-se levar com eles. Mas, para seu súbito horror, avistou perigosas corredeiras, que destruíam os barcos que iam à frente. Levado pelo choque a agir independentemente, lançou-se com energia aos reimos e dirigiu-se à segura margem que avistara antes. A margem era seu destino espiritual, o seu lar cósmico. Os reimos representavam o poder de ação correta, que havia previamente substituído pelo pensamento displicente dos que iam à deriva, mas que recuperou e levou-o à salvação. Ao acordarmos, tudo mais nos é dado por acréscimo, incluindo as soluções dos problemas que hoje nos deixam perplexos. Se tentarmos acrescentar algo antes de despertar, coisa alguma adicionaremos de valor duradouro. Isto seria como se um dos homens que andavam à deriva encontrasse uma moeda de ouro no fundo do barco, pouco antes de despencar-se nas corredeiras. Precisamos aprender a pensar claramente. Não há dificuldade humana que não se possa solucionar com pensamento claro. Sim, não se precisa de outra coisa do que tomar o caminho com a mente clara para transformá-lo em bom caminho. Bem, isto pode parecer um método muito simplista, pois estamos habituados demais a depender de teorias complicadas ou conclusões eruditas. Mas são desnecessárias. Tudo o que precisamos fazer é limpar a mente de ervas mentais daninhas, tomando possível o frutífero crescimento. Neste livro, discutimos princípios cósmicos profundos. Estudamos ideias de homens como Krishnamurti e Gurdjieff e examinamos sistemas como o Zen e o Sufismo. Além disso, uma palavra especial foi criada, a supermente. Fizemos tudo isto com a única e exclusiva intenção de esclarecer a mente e, com isso, mudar-lhe a vida. Ora, o problema é que as pessoas acham que já pensam claramente.
Por mais que as aflijam tragédias e sofrimentos, simplesmente não acreditam que haja coisa alguma errônea nos seus processos mentais. Nunca aprendem a lição ensinada pelos conflitos. Em vez disso, procuram uma nova doutrina, um divertimento popular, um rosto conhecido, nutrindo a esperança de um alívio que nunca surge. A situação lembra um homem perdido no deserto, cujo pânico o leva a transviar-se ainda mais do caminho certo. Se sofremos prejuízos financeiros, a solução consiste em pensar claramente no assunto e nada mais. Aceitem isto ou não, asseguro-lhes que é uma verdade inegável. Se sofrem de dolorosa solidão, há um porto de pensamento onde a solidão não consegue penetrar. Vocês podem descobrir por si mesmos este estado. Se receiam o que lhes pode acontecer, o pensamento claro da supermente banirá o medo. Se não sabem como levar a vida, podem aprender a pensar com espantosa simplicidade num estado em que a confusão é impossível. Podemos considerar Agostinho como exemplo de como a mente muda um homem. Era objeto de zombarias de homens inferiores, que lhe recordavam a mocidade desregrada. Aceitou-as calmamente, sem reações negativas, sabendo que sua própria natureza mudara e que as loucuras eram coisas do passado. Ele poderia ter tomado parte na seguinte troca de perguntas e respostas. O Senhor disse certa vez que a supermente pode corrigir os erros passados. De que modo se poderá modificar a história? A história de si mesma é o que a mente dela faz. Podemos mudar a mente e, de start, mudar o conceito que fazemos de nós mesmos. Não devemos dar à mera recordação de um erro do passado o poder de dominar-nos, pois não dispõe de poder algum. Pode lembrar-se do incidente, mas não pense que ele tem coisa alguma a ver com o você de hoje. Você é uma pessoa nova a cada minuto que passa. Minha vida é uma frustração após outra. Estou sempre realizando coisas na esperança de que me façam algum bem, mas termino sempre onde comecei. Quanto maior a esperança, maior o fracasso. Por quê? Porque, erroneamente, você supõe que sabe o que lhe serve. Atualmente, na verdade, você não sabe como servir ao seu bem duradouro. Atuar na base de falsas crenças é tão inútil como lançar uma rede de pescar no deserto. Procure conhecer os caminhos de sua mente. Mas por que não posso progredir seguindo as crenças que adotei? Porque se a estrada é outra, você se perderá. Não se pode chegar a Nova York tomando a estrada para Chicago. Possuímos abundantes riquezas no eu cósmico. Por mais tempestuosos que sejam seus problemas, coisa alguma o compele a eternizá-los. Não terá que ser permanente a tempestade que lhe cortou as comunicações com o verdadeiro eu. A vida livre proporcionada pela supermente pode ser vivida em qualquer ocasião, por qualquer pessoa, em qualquer lugar. Existem meios de romper as paredes psíquicas da incompreensão. Se você pode romper uma parede de papel, pode derrubar uma de tijolos, mas é preciso começar com a primeira. Em que ponto poderemos começar a pensar em nosso benefício? Por sorte, em qualquer lugar, da mesma forma que o nadador corajoso não escolhe local no mar. Você talvez comece a desconfiar de que o que quer não seja o que é melhor para a sua parte essencial. Isto não é tão fácil como parece, pois os desejos persistentes são muito inteligentes e se mascaram de necessidades reais. Veremos que meramente pensar na felicidade e viver realmente feliz são duas coisas diferentes. É a diferença entre imaginar um colorido prado e realmente pisar nele. Se displicentemente aceitamos o quadro imaginário como a realidade viva, inconscientemente nos enganamos. A grande massa, homens e mulheres, faz exatamente isso. A maneira de evitar o problema surge tão logo se começa a suspeitar de que a imagem nada mais é do que isso mesmo. Às vezes,
Um violento choque ou um grave sofrimento sugere-nos vagamente algo real, além do mero pensamento. Mas faça o simples teste do seu esforço. Pergunte-se: vejo, na verdade, as coisas um pouco mais claramente do que antes? Se vê, houve progresso real. Em caso contrário, cabe-lhe apenas persistir, com toda a paciência, até dissipar-se o nevoeiro mental. Constantemente, ponha-se cada vez mais próximo da fonte secreta existente no seu íntimo. A própria fonte transforma-se em sua renovação. Lembra um bosque de árvores à beira de um rio. O verdor e a vitalidade de cada árvore isolada são determinados pela sua proximidade do rio. Não podemos fazer, conseguir ou ter coisa alguma, porém, sem aquele alto poder que chamamos de responsabilidade por si mesmo. Não podemos abandonar-nos e esperarmos enriquecer. Toda pobreza é auto-induzida e todas as riquezas são conquistadas. Nenhum poder temos que não seja uma dádiva de nós mesmos, nenhuma felicidade salvo a que brota do autêntico eu, nenhuma liberdade que a de nosso estado natural. Aquilo que nos concedemos jamais nos poderá ser tomado. Dura para sempre. Nem nosso pensamento nem nossa honra estão sujeitos a mudança ou destruição. Constitui uma posse eterna. Mas tudo que nos é dado por indivíduos e organizações pode e será tomado. Honrarias e recompensas concedidas por homens a homens são apenas representações teatrais em que a cortina pode descer a todo momento. Evite as dádivas que homens dão a homens. São vazias e sabemos disso. Aprenda, portanto, a dar a você mesmo. E descobrirá que somente as dádivas concedidas a si mesmo são honrosas, reais e imortais. Como a supermente soluciona problemas? Eis como expliquei o funcionamento humanamente condicionado da mente a um dos meus interlocutores. O Senhor fala a miúde a respeito dos terríveis conflitos em que vivemos. Mas, embora existam problemas na vida, a maioria das pessoas parece bastante calma. É de suma importância que você compreenda. Constitui uma total ilusão julgá-las calmas. Duas coisas produzem a ilusão. Em primeiro lugar, todos somos atores consumados no ocultamento de conflitos profundos atrás de máscaras. Em segundo, enquanto a crise estiver ausente, podemos dar a aparência de controle. Mas, tão logo surja a menor emergência, o indivíduo cai em pedaços. Você não tem ideia do horror oculto de alguns daqueles que parecem dotados de autocontrole. Isto não será uma opinião pessimista. Será o médico pessimista ao identificar uma doença como tal. Não seria ele incompetente se julgasse sadio o homem doente. E esse chamado otimismo não seria o próprio obstáculo a um tratamento eficaz. Sim, naturalmente. O otimismo calculado nada mais é do que pessimismo. Precisamos compreender a incapacidade da mente condicionada de resolver problemas. Ela é a causa deles. Não pode curar a si mesma. Por mente condicionada referimos-nos àquela formada de ideias tomadas de empréstimo, ambições pessoais, raciocínios enganosos. Uma mente anquilosada assim não pode descobrir o que melhor convém, pode apenas procurar freneticamente aquilo que pensa que precisa. Vejamos como um homem sobrecarregado de atitudes anquilosadas tenta solucionar um problema. Digamos que ele se julga traído ou ofendido por alguém. O primeiro erro consiste em deixar que o fato lhe diga como deve reagir. O fato obriga-o a sentir-se furioso, nervoso, perturbado. Obedece ao comando, que prepara a cena para o ato trágico seguinte de pensar em maneiras de restaurar os sentimentos feridos. Diz a todo mundo que foi maltratado. Por dentro, queixa-se e sente pena de si mesmo. Se a vingança é possível, vinga-se, e ao mesmo tempo se justifica. Se não há meio de retribuir a afronta,
passa vários filmes mentais de vingança. Que horrível tragédia! Vocês acham que escutará se tentarem dizer a ele o que está fazendo consigo mesmo? Não, ele tira um prazer especial do negativismo, sem saber o preço que paga. Tomemos agora o mesmo fato e veremos como o resolveria um homem que pensa com o auxílio da supermente. Em primeiro lugar, não admitiria que o fato ditasse a natureza dos seus sentimentos. Não é um títere puxado de um lado para outro por fatos externos, tem autonomia. Em segundo lugar, a traição nem sequer existe para ele. Somente o eu egoístico sente-se traído, somente o falso âmago sente-se injustiçado. O homem é realmente intocável. Não tendo um falso âmago, não pode reagir erroneamente, isto é, com fúria ou sofrimento. Não pensem que este homem motivado pela supermente é fraco ou indiferente porque não se irrita com aparentes traições. É tão forte, tão imensamente forte, que com um encolher de ombros recebe os aparentes ataques desfechados contra ele. É o fraco que se sente traído. Tudo isto exige que transformemos nosso pensamento sobre nós mesmos e a respeito dos fatos diários em que somos envolvidos. Não queremos reagir como a maioria. Esta se sente miserável e não queremos ser iguais a ela. Nós mudamos, somos diferentes. A solução do nervosismo. Alisando uma corda cheia de nós, ela nos irrita a mão. Se a queremos macia, devemos desfazer os nós. Os nós na vida são as ideias errôneas recebidas de pessoas envolvidas nessas cordas. Uma anedota conhecida conta a história da jovem esposa que fez uns biscoitos duros e sem gosto. Ao sugerir isso suavemente ao marido, ela replicou: mas não podiam estar sem gosto. O livro de receita diz que eles são deliciosos. Por trás da situação humorística há um erro comum a pessoas infelizes. Ao serem postas em dúvidas suas ideias errôneas, dão respostas irrelevantes, mais ou menos como as seguintes: P. Você é feliz? R. Minha religião diz que sim. P. Mas, é feliz. R. Eu sigo as crenças tradicionais. P. Mas, é feliz. R. Meus amigos dizem que sim. P. Mas, é feliz. R. Eu tenho fé e esperança. P. Mas, é feliz. R. Bem, eu não sei exatamente o que responder agora. Paurar simplesmente a respeito de soluções coisa alguma vale, não importa quão inteligentes possam parecer as palavras. Réplicas espirituosas e opiniões populares não conduzem a coisa alguma. Erasmo chamava a essa superficialidade de espertiza verbal. Há um único certo e milhares de errados. Vejamos uma das trilhas enganosas. A mente perturbada lança-se imediatamente ao trabalho para fabricar respostas inúteis. Manufaturadas pela mente imitativa não constituem absolutamente respostas. São artifícios inúteis. Suponhamos que um homem se sinta entediado e inquieto. Ansiosamente, sua mente procura alívio. Apresenta-lhe diversas possibilidades. Pode ir ao campo de esporte. Há um café muito animado rua abaixo. Pode lançar-se a um novo projeto comercial. Pode tentar arranjar uma mulher. Coisa alguma pode resultar disso. Nenhuma das soluções fará mais do que suspender-lhe o nervosismo durante algum tempo, pois confunde fuga com solução. Erroneamente supõe que a solução encontrasse fora de si mesmo. Não consegue perceber que ela reside no âmago do próprio problema. É como se tentasse escapar do próprio corpo. Um homem sentia medo da própria sombra. Ele não sabe que, se permanecesse num local sombreado, a sombra desaparecia. Chuang Tse. O estranho em tudo isso é a incapacidade do homem de identificar falsas soluções desse tipo.
Não importa quantas vezes desperte com a mesma dor de cabeça, o conhecido nervosismo, a irritação habitual, ele tropeça de volta aos mesmos erros crassos. Mas há a solução da supermente. É um local sombreado. Surge quando a mente se cansa, resiste, ousa nada saber e abandona-se a algo desconhecido e indescritível. O poder de autodespertamento da supermente. Os corpos de bombeiros passam sabiamente muito tempo na prevenção de incêndios, havendo, em consequência, menos sinistros a combater. Da mesma forma, e para começar, o indivíduo prudente descobre maneiras de impedir o aparecimento de problemas. O sistema da supermente toma desnecessário combater um problema depois do outro. Você fica acima de todos eles. Isto não é apenas um ideal para acreditar. É uma verdade que deve ser conhecida e gravada no íntimo. A agitação desesperada para escapar de um problema constitui a maneira incorreta. O certo é o interesse profundo em compreendê-lo. Ao encontrar-se numa situação desagradável no mundo externo, você não precisa lutar. Simplesmente deixe-a desenrolar-se, vendo-a como um observador imparcial. Não se deixe perturbar pelo que acontecer. Permanecer de lado no seu mundo interno, em silenciosa compreensão. Isto extrai toda a capacidade de infligir dor da situação. Se sua grande finalidade na vida é despertar, então tudo o que lhe acontecer será para o bem, pois pode espicaçá-lo na direção do autodespertar. Mas se adota falsos objetivos que servem a falsas finalidades, tudo o que ocorrer será contraproducente. A maioria das pessoas não consegue compreender que é a atitude que adotam que leva um evento a parecer bom ou mau. Uma das técnicas corretivas consiste em tomar algum pequeno aborrecimento e tentar vê-lo de um ponto de vista diferente. Faça um esforço sincero para interpretar o fato ou a pessoa de nova maneira. Lembre-se de que este novo e libertador sistema existe realmente, esteja você ciente disso ou não. A sua tarefa é a descoberta pessoal do fato. Pôr em dúvida pontos de vista atualmente adotados constitui uma necessidade absoluta para a autotransformação. Isto significa que você deve combater as velhas e conhecidas maneiras de pensar. É também que deve pensar, agir e sentir exatamente de forma oposta aos demais. Ou, como observou Christian, no Pilgrim's Progress, se quer ir conosco, terá que ir contra o vento e a maré. Interpretar e aceitar a vida de nova maneira constitui a própria baliza do caminho da supermente. Incidentalmente, aonde foi que o seu caminho atual o conduziu? É bem possível que você possa imaginar-se fazendo a si mesmo as seguintes perguntas: eu sei que o Senhor é prático com as suas ideias esotéricas e, por isso mesmo, gostaria de consultar-o sobre o meu problema de insônia. Como é que conseguirei dormir sem comprimidos? Deixe de lutar contra a insônia. O seu próprio medo de não dormir é o que o mantém acordado. Se a sua mente e corpo não querem dormir, porque se mostra contrário. Não dê importância se dorme ou não. O Senhor disse certa vez que eu não precisaria fazer coisa alguma a respeito dos meus problemas e, igualmente, que tudo posso fazer a respeito deles. Explique, por favor. O eu condicionado, constituído de desejos contraditórios e ideias falsas, não pode fazer outra coisa senão mergulhar ainda mais fundo no poço. Mas o seu novo você, a própria supermente, a sua consciência cósmica, conhece a solução de todos os problemas. Este novo você pode alcançar um ponto em que não precisa de respostas porque não faz perguntas. Como os problemas desaparecem no vazio de onde vieram, os problemas desaparecem quando seus pensamentos, palavras e atos concordam com sua essência íntima, isto é, com o seu verdadeiro eu. A desarmonia consiste na contradição entre o que é verdadeiro e o que erroneamente assim se supõe.
Tomemos o problema do excesso de peso. Surge ele porque o centro errado toma o comando. O excesso de peso não pode ocorrer quando deixamos que o corpo, e não a mente, diga-nos quando devemos comer. Percebe agora a importância de conhecer-se a si mesmo. Vejamos os problemas ligados à questão de dinheiro. O homem auto-unificado guarda com o dinheiro uma relação inteiramente diferente da do homem autodividido. Pelo menos por uma coisa, é mais prático. Gasta naquilo que realmente necessita, e não para atender a necessidades artificiais despertadas pelo espírito de posse. Não tendo necessidade compulsiva do senso de poder criado pelo esbanjamento, gasta menos e necessita de menos. Não pode ser atraído, tentado, ou subornado pela riqueza. Esta é uma de suas tranquilas liberdades. Aprendemos algo recordando a clássica história do nó górdio. Há centenas de anos existia o pequeno reino asiático de Frígia. O seu único motivo de fama residia numa carroça especial estacionada em um dos pátios. A carroça estava presa a uma canga por um espantoso nó, chamado de nó górdio. Diziam as profecias que quem o desfizesse conquistaria o mundo. Mas, durante mais de 100 anos, o nó górdio desafiara todos os esforços de inteligentes reis e guerreiros. Alexandre, o jovem rei da Macedônia, viajou até Frígia para experimentá-lo. No dia designado, o pátio encheu-se de curiosos. Todos haviam falhado, pensavam, e dessa forma, com que novo método poderia Alexandre ter êxito? Sacando da espada, Alexandre cortou, sem dificuldade, o nó em dois. Conto esta história para salientar um argumento postulado no início do capítulo. Devemos aprender um método inteiramente novo de cortar nossas dificuldades. O melhor de tudo é que o método existe. É algo inteiramente diferente do que vocês poderiam pensar. Se a resposta pode ser imaginada, não é verdadeira. A solução dos problemas humanos não é assunto de imaginação, mas de fato. Somente fatos conferem-nos grandeza. Todos os homens podem realizar grandes obras se souberem no que elas consistem. Samuel Butler, pessoas a que jovialmente supõem que têm a opção entre serem felizes na vida espiritual ou sem ela. Não há tal opção. Ou somos felizes com a verdade ou infelizes sem ela. Não há acomodação. Cedo ou tarde, vocês têm que levantar-se e recusar-se a ser vítimas por mais tempo da tirania que lhes domina o íntimo. E bem poderiam fazê-lo agora. Usem estas palavras como lema de vida: nenhuma acomodação com a minha honestidade mental. Como a supermente transforma um senhor da guerra paz na terra. O que me dizem dos problemas mundiais que afetam a todos nós? A transformação individual interna constitui o único caminho para a paz social. Isto significa vocês e eu. Mas desde que a maioria se recusa a considerar a doença social como uma projeção dos seus próprios desajustamentos, o problema continua. O homem prefere esquivar-se da responsabilidade pessoal, fingindo que a causa situa-se fora de si mesmo. Não muda para melhor, meramente rearranja o mal. É como transferir um doente de uma cama para outra no hospital, na esperança de que isto o curará. Finalmente, a mente do homem é construída de tal forma que se sujeita mais aos disfarces do que à realidade. Erasmo. O imperador Asoka, da antiga Índia, proporciona um exemplo perfeito de paz social através da transformação individual interna. Treinado como jovem príncipe na arte da guerra, conquistou as terras vizinhas, com as habituais mortes e sofrimentos. Caindo sob a influência de ensinamentos esotéricos, incluindo os de Buda, transformou-se em um homem inteiramente diferente. Renunciando à guerra e à crueldade, tomou-se um soberano modelo pelo exemplo que deu de força através da intuição intelectual.
Deixem-me que responda da seguinte maneira às perguntas que, acho, me fariam. O Senhor diz que devemos entender claramente as loucuras do mundo. Mas não seria isto apavorante? Esta pergunta é extremamente importante. Não, é apavorante apenas quando não as entendemos, quando deixamos de compreender-lhes as verdadeiras causas. Quando claramente percebidas, o medo torna-se impossível. O homem livre estuda impessoalmente a loucura social e emocional, como observaria tigres enjaulados se dilacerando com as garras. Qual a solução da supermente para o problema social do crime, por exemplo, e do roubo? Todos os crimes são ocasionados por hipnotismo psíquico. Um grupo de homens anda pelo campo. Um deles pensa que vê uma cobra. No seu pavor, rouba a bengala do companheiro para matá-la. Mas, ao esclarecer-se sua visão, compreende que, afinal de contas, não era uma cobra, mas apenas um pedaço de corda. Não rouba mais, pois não precisa de bengala. A falsa interpretação produz a falsa necessidade, que, por sua vez, produz o falso comportamento. Eu gostaria de estudar tudo isso, mas existem tantos mestres e sistemas conflitantes. A quem devo escutar? Se você está cercado por uma dúzia de pessoas, todas falando ao mesmo tempo, a atenção é impossível. Desligue-as. Ouça apenas a si mesmo. Um dos oradores pode dizer-lhe a verdade, mas você não pode reconhecer nem dar valor à sabedoria dele até que tenha, pelo menos, uma migalha desse saber dentro de si. É inútil depender do próximo. Uma vez que reconheça a verdadeira sabedoria quando a ouve, pode em segurança, escutar um verdadeiro mestre para receber ulterior orientação. Como dar verdadeiro significado à vida? Nervosamente, planejamos tomar este ou aquele curso de ação. Queremos ter certeza de que não cometeremos erros. Depois de oscilar dolorosamente entre isto e aquilo, finalmente decidimos fazer alguma coisa. Se os resultados são agradáveis, congratulamo-nos pela nossa sábia decisão. Se somos magoados, ficamos irritados conosco mesmos. Mas o que não compreendemos é que não existe diferença entre isto e aquilo. Há apenas diferença na maneira em que reagimos. Reagimos com prazer no tocante ao primeiro resultado, porque ele nos deu um sentido protetor de termos acertado, e não errado. Sentimos-nos seguros no momento, mas preocupados também com o ato seguinte. Mas é justamente essa necessidade desesperada de acertar que deve ser lançada às urtigas.